Pois é, meus amores, vamos recomeçar aqui os nossos estudos bíblicos a partir do livro de Eclesiastes, certo? Porque a nossa primeira jornada foi lá em Provérbios e dando sequência ao assunto, enfim, a gente tem o livro de Eclesiastes. Penso que dessa forma também muita gente que ainda não tem o hábito aí do estudo bíblico, ainda não sabe muito bem do que se trata, possa se sentir atraído, né, por Eclesiastes, uma vez que é um livro assim que trata muito das nossas questões práticas de vida, assim como em Provérbios. É um livro relativamente curto, tá? Então eu acredito que a gente vai conseguir fazer bem rapidamente essa jornada. São quantos? São 12 capítulos, tá? Hoje a gente vai tentar fazer o capítulo 1 inteiro. Hoje, por ser o nosso vídeo aqui de retomada, a gente vai falar algumas outras coisas que eu quero comentar aqui com vocês. Mas é isso, ao longo dessa jornada a gente vai fazer outros comentários e tudo mais. E vamos retomar aí esse estudo, coloca aí na sua prática diária, tá bom? E o que acontece? Eu estou passando aqui por alguns momentos de reflexão, de novas dinâmicas de estudo. Eu já venho me aprofundando, né, desde a minha conversão, já tem mais ou menos uns 4, 5 anos. E a gente tem que olhar para alguns lugares, sabe? Então eu estou nesse momento. Eu vou falar ao longo desses vídeos aí um pouco mais sobre isso, tá? E, de certa forma, por conta dessa nova dinâmica que eu estou procurando aí dentro dos meus estudos, olhando para outros lugares, outras ideias dentro da nossa crença, certo? Então eu estou também tendo outras dinâmicas de estudo, não só aqui em Eclesiastes, como eu vou fazer com vocês, mas eu tenho outros estudos de outras formas e, enfim, vai ficar um pouco confuso, tipo, Núria, é que assim, eu já tô trabalhando essas ideias, então pra mim fica um pouco mais fácil eu fazer estudos soltos, sabe? Eu tô estudando aqui, a gente vai fazer Eclesiastes porque tem a ver com a nossa jornada de Provérbios, mas paralelo a isso eu tenho meu estudo pessoal, digamos assim, tá? Então eu talvez vá disponibilizar isso à parte, separado aqui dessa jornada, ainda não sei como é que eu vou fazer, mas eu quero te deixar ciente que pode ser que aconteça dessa forma, tá? Um momento de Eclesiastes e um outro momento de estudo aí, que é o que eu já faço naturalmente, e eu vou ver como é que eu vou disponibilizar isso aí aqui pro YouTube, enfim, tá? E que mais? Eu acho que é isso por agora. Vamos então já entrar no nosso texto propriamente dito, tá bom? Então você pode abrir aí em 1 Eclesiastes, né? A palavra do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Aqui na nossa nota de rodapé, ele acrescenta aqui que o Eclesiastes, né, o significado dessa palavra, é aquele que preside uma assembleia, aquele que fala na assembleia, provavelmente a própria assembleia, né? Então tem uma validade aí desse Eclesiastes, né? Tipo, uma autoridade, pode ser a própria assembleia, né? Ou uma pessoa que tem essa autoridade. E falando sobre isso, eu aconselho aqui você a procurar também não só aqui essa fonte de estudo, tá? Mas também outras, certo? Porque cada um está num momento diferente de estudo, cada um tem um conhecimento que vai sendo passado e tal. Então, como eu te falei, eu já venho fazendo esse estudo mais ou menos há uns 4, 5 anos. Hoje estou dando uma renovada aí em determinados assuntos, em determinadas dinâmicas, mas eu tenho certeza absoluta, até porque eu sempre estou aí acompanhando alguns teóricos desses assuntos, então você tem muito conteúdo interessante aí, depois eu posso recomendar algumas coisas, mas você numa busca bem tranquila, você vai encontrar muita coisa legal, tá? Então, não fique só numa fonte só de conhecimento, não apenas com uma ótica, não apenas com uma lente em cima daquele assunto. Abra um pouco essa lente, esse ponto de vista e olhe para outros lugares, porque você com certeza vai encontrar muita coisa importante aí para você ir fazendo suas camadas de conhecimento, tá? Então, fica aí essa reflexão, certo? Então, voltando aqui. Versículo 2. Aqui tem um prólogo, né?
Fugacidade das fugacidades, diz o Eclesiastes. Fugacidade das fugacidades, tudo é fugaz. Olha que interessante, tudo é fugaz. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que a fatiga debaixo do sol? Aqui ele está fazendo uma pergunta, né? Qual o proveito disso tudo? E aí Eclesiastes ele vai falando, é uma reflexão da vida, tá? Depois de repente no próximo vídeo a gente ainda vai fazer umas outras leituras para entender mais a essência de Eclesiastes. Mas como é um livro tranquilo, assim, rápido, a gente vai poder trabalhar tranquilo essa parte, tá? Da essência. Mas aqui ele já logo nos 2 primeiros versículos, ele já fala o que vai ser essa história. Falando sobre a fugacidade e essa reflexão do que é a vida, né? Qual é o propósito, qual é o proveito disso. Versículo 4. Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta e se põe e se apressa a voltar a seu lugar onde renasce. Ou seja, é aquilo, né? Quanto que você acha que... Aí que tá, Eclesiastes ele traz uma visão levemente pessimista, mas muito otimista, tá? Então aqui ele fala assim, qual que é a sua importância, né? O sol vai continuar se pondo, o mundo vai continuar independente de você estar aqui ou não. Você tá entendendo? Então, é isso. O vento sopra para o sul, volta para o norte, volteia e gira nos mesmos circuitos, né? Então ele está falando sobre essa dinâmica. E aí, todos os rios se dirigem para o mar e o mar não transborda em direção ao mar. É muito bom ver essas imagens, né? Você consegue, através de uma reflexão complexa, né? Um entendimento complexo, dentro de imagens, assim, né? Que ele fala do vento que sopra, o mar que não transborda, o sol que levanta. Então ele está falando aqui, assim, acho que Eclesiastes talvez seja um pouquinho mais poético. Claro, o Provérbios é maravilhoso, mas eu acho que por ser bem compacto, tem uma poesia muito interessante em Provérbios, tá? Então, vamos prestar atenção às imagens, tá? Então, aqui seguindo. Todos os rios se dirigem, repetindo, né, porque tem a continuação, todos os rios se dirigem para o mar e o mar não transborda em direção ao mar para onde correm os rios, para lá correm sem cessar. Todas as coisas se afadigam, mas mais do que se pode dizer, a vista não se farta de ver e o ouvido nunca se sacia de ouvir. Interessante isso, né? Como que você, enquanto vivo, né, você não se cansa, né, de ouvir as coisas e de ver. Eu acho que é um livro, assim, Eclesiastes, bem tranquilo, sabe? Por isso que eu acho que para quem está começando esse estudo bíblico, quem ainda não tem a crença nessa verdade, na verdade, né? Eu acho que pode ser uma isca, digamos assim, sabe? Para você, de repente, começar a se apaixonar pelas escrituras, sabe? Então, fica aí Eclesiastes, que é muito legal. O que foi e o que será? O que aconteceu e o que há de acontecer? Não há nada de novo debaixo do sol. E assim, muitas coisas que a gente vai falando aqui, certamente você já ao longo da sua vida deve ter escutado, enfim. E aqui essa passagem, não há nada de novo debaixo do sol, é interessante porque Shakespeare, né, ele traz essa passagem. E ele nada mais está do que parafraseando Provérbios. Interessante, né? E de fato, nada que você vai criar, assim, já existe no campo das ideias, não existe nada de novo, né? Então a gente está aqui há mais de quantos milhões de anos, bilhões de anos. E não tem novidade, tudo já foi criado, é só uma renovação. E é isso que ele vai dizer, né? Que o sol se levanta, o vento vai para um lado, vai para o outro, não há nada de novo debaixo do sol. E aí ele vai continuar fazendo uma reflexão, tá, beleza, uma vez que não há nada de novo, por que estamos aqui? Qual que é o proveito disso? Ele faz esse questionamento lá no segundo versículo, né? E aí seguindo, versículo 10. Se é encontrada alguma coisa da qual se diz, veja isto, é novo, ela já existia nos tempos passados, né, que a gente acabou de dizer, né? Não há memória do que é antigo, nem nossos descendentes. Não há memória do que é antigo, nem nossos descendentes não deixarão memória junto àqueles que virão depois deles. Ou seja, você vai morrer e daqui a pouco tem gente que nem vai lembrar que você existia, né? Então, essa memória, assim, para onde vão as memórias, né? Interessante. É bem
filosófico também, Eclesiastes, tá? Te colocar num lugar assim de reflexão, mas de repente nos próximos vídeos a gente vai fazer outras leituras para ajudar na compreensão de Eclesiastes. Seguindo, versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Gente, estou voltando, quase que eu perco aqui a prática da situação, mas vamos embora. 12. Eu, o Eclesiastes, fui rei de Israel em Jerusalém. Apliquei meu espírito em um estudo atencioso e a sábia observação de tudo quando se passa debaixo do céu. Deus impôs aos homens esta ocupação ingrata. A princípio, a gente acredita, né, que Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, tá? Só essa é uma observação aí. Então ele fala isso, né? Deus deu essa tarefa, né, dele fazer esse estudo atencioso e tal. Enfim, aí ele fala que Deus impôs aos homens essa ingrata ocupação. Vi tudo o que se faz debaixo do sol. Eis que tudo é fugaz e vento que passa. É o sopro da vida, né? Aquela coisa que realmente... Não, como é que você vai... É doideira. Eclesiastes é muito, muito bom, mas te coloca pra pensar na sua vida. Só cuidado pra não entrar no pessimismo, tá? Porque não é sobre isso. Porque você começa, eu vou pensar pela minha vida, não sei o que, é fugaz, é vento, ai meu Deus do céu, calma. Respira, tá? Isso aqui também, por mais que seja um livro simples, pequeno, assim, que você vai conseguir ler e entender tranquilamente, é um livro que você tem que ter uma maturidade espiritual ali também, tá, meu amor? Fica aí essa ideia. Versículo 15. O que está torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. E é muito bom, gente. Olha isso. O que está torto... Então, isso aqui, tipo... Já tá torto, já tá ruim, já tá torto, esquece. E o que falta sempre vai faltar. É aquela eterna... Isso aqui quase Freud, né? O desejo insaciável. E vem também da queda lá do paraíso, enfim. Vamos seguir depois, isso aí é outro assunto. 16. Eu disse comigo mesmo, eis que amontoei e acumulei sabedoria mais do que todos os que me precederam em Jerusalém. Novamente, lembra daquela história, né, de que Salomão pediu sabedoria a Deus e tal? Então aqui ele está meio que retomando, provavelmente, sobre isso, né? Então ele acumulou muita sabedoria e muito conhecimento. Aí seguindo esse mesmo versículo. Porque minha mente estudou muito a sabedoria e a ciência. Né? Então ele que trouxe lá o Provérbios e pela sequência a gente tem o livro de Eclesiastes. Então é meio que uma continuidade desses livros, desse assunto, né? 17. Então ele acumulou, porque minha sabedoria estudou muito, porque minha mente estudou muito a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração ao discernimento da sabedoria, da loucura e da tolice. É o que a gente estava falando lá em Provérbios. Lembra que a gente falou basicamente toda a jornada sobre isso. E aqui ele vai quase que fazer um compilado aqui, discernimento da sabedoria, da loucura e da tolice. Se você ainda não pegou esses detalhes dessas três coisas, né, loucura, tolice e sabedoria, você pode fazer lá a jornada de Provérbios, que você vai chegar num lugar interessante. E depois segue aqui fazendo essa segunda etapa aqui em Eclesiastes. Tá, e aí ele continua. E cheguei à conclusão de que isso é também vento que passa. Olha só. Então ele fez lá o Provérbios, né? Fez todo esse estudo de sabedoria, loucura e tolice e chegou à conclusão que é fugaz também, entendeu? Então percebe como o Eclesiastes é a continuação de Provérbios? Simples, né, gente? Tá dando para entender. Aí, versículo 18 e o último desse capítulo de hoje. Porque no acúmulo de sabedoria acumula-se tristeza, e quem aumenta a ciência aumenta a dor. Cara, quando eu li isso aqui, eu já fiquei nervosa. Eu falei, Senhor Jesus Cristo. Isso aqui bateu em mim num lugar, cara, que eu fiquei pensando, de novo, vou ler aqui com você. Porque o acúmulo de sabedoria acumula-se a tristeza, e quem aumenta a ciência aumenta a dor. Eu vou deixar essa reflexão aqui, você pensa aí o que você quiser. Eu tive, assim, um looping no final desse capítulo, que eu fiquei pensando na minha vida, né? Você começa a ler Eclesiastes e fala, Jesus, o que eu tô fazendo na minha vida?
Enfim, mas é esse o lugar, é para te colocar a pensar um pouquinho sobre os caminhos da sua vida, como é que você está enxergando a vida, tá? Tem muito a ver com isso, como você enxerga a sua vida. E vamos pensar um pouquinho sobre esse lance aí da tristeza, acúmulo de conhecimento, de ciência, aumento da dor, é forte isso aí. Meu amor, é isso, o vídeo de hoje, a gente já fez aí o nosso primeiro capítulo, em breve teremos o segundo, provavelmente não vai ser todo dia, se Deus quiser vai ser, né? Mas eu não quero colocar tanta pressão assim, porque, né, tem outras coisas aí. Quero, inclusive, tentar fazer esse outro estudo aí que eu já venho fazendo com outra dinâmica. Vou falando pra vocês o que tá rolando. Hoje, por exemplo, eu tenho lá, a gente tem o nosso grupo de estudo aí também, que é bem legal. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quem sabe você se interessa e quer entrar lá no nosso grupo também. Mas aí já é outra parada, outro Paranauê, entendeu? Mas começa aí, começa. Tá? A gente vai se falando, qualquer coisa, me manda uma mensagem, manda um alô e até breve. Já se quiser, faz aí o seu capítulo 2, espera o próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra você, fique com Deus e até muito breve.